Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aproveita o nosso cupom promocional que te dá bônus em dobro, é exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, cara. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, para você baixar, ter um 1xBet no seu celular, fazer o seu depósito e na hora de você for fazer o seu depósito, cara, coloca aqui o nosso cupom, que é Godoy1x, para você garantir então bônus em dobro. 50 vai te retornar 100, 100 vai te retornar 200, até R$1.500 você garante com a 1xBet. Rodada de terça-feira de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. O Corinthians acaba recebendo o Estudiantes e o Bolívar recebe o Internacional pela Copa Libertadores. Aproveita então com a 1xBet, link na descrição do vídeo. Bom, galera, vamos falar sobre após o jogo, né? O Flamengo venceu o Coritiba por 3-2, já falamos sobre a partida, já trouxemos, né, a nossa análise dessa atuação muito abaixo do Flamengo, homenageando, né, os anos 2000 do Flamengo, inclusive com um golaço de um canhoto de fora da área à la Renato Abreu, né, o Gerson, mas a atuação foi muito ruim do Flamengo, já vou deixar aqui o link para você que ainda não viu. Após o jogo, tem algumas falas do Jorge Sampaoli, principalmente sobre a fala que ele acabou trazendo sobre o aspecto da convicção, não é isso? Pois bem, vamos trazer um pouquinho então sobre essas respostas do Sampaoli na coletiva. Só pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, se inscrever também no canal, você que ainda não está inscrito aqui no canal, aperta o botão de inscrever-se para acompanhar as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? Tamo junto então. Começando falando sobre Ayrton Lucas e Felipe Luiz, o Jorge Sampaoli acabou dizendo, abre aspas, o último tempo do Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com o Felipe ganha melhor saída, com Ayrton verticalidade. Ter a experiência de um jogador como o Felipe dá mais tranquilidade. Sinceramente, é uma escolha pessoal. Eu coloco quem eu penso que está melhor. Eu vejo todos os dias os treinos e por isso eu estou aqui. Sobre a escolha, né, do Felipe. A gente já trouxe um vídeo que falamos sobre essa mudança que teve com o Jorge Sampaoli, onde o lateral esquerdo tem trabalhado na construção, o lateral direito está avançando bastante, no caso é o Wesley, né? E aí o esquerdo já fica um pouquinho mais. A gente mostrou, trouxemos um vídeo, vou deixar o link aqui para você acompanhar, porque mostra que aquele corredor pelo lado esquerdo, né, aquele avanço onde tinha do Ayrton Lucas com o Vitor Pereira, por exemplo, no início da temporada, ele não tem mais, ou ele não estava, né, tendo. Tem um propósito ali que pode ser que tenha uma modificação, mas enfim, não acontecia. E aí com isso, o Ayrton Lucas, né, estava ali trabalhando por dentro, construção. O que normalmente quem faz uma função melhor do que essa é o Felipe Luiz, sem dúvida nenhuma, né? O Ayrton, um cara mais de verticalidade, mais de ultrapassagem, o próprio Sampaoli falou isso, né? E o Felipe Luiz perfeito na saída. Curiosamente, mesmo tendo a presença do Felipe Luiz, uma presença ali individual do Felipe Luiz, o coletivo foi um horror no segundo tempo para a saída de bola. Então, não foi o Felipe que conseguiu interferir positivamente a esse aspecto. E aí, nesse que não tem mais o corredor, pode ser que retorne, e a gente vai trazer vídeos falando sobre isso, porque como agora o Sampaoli tem trabalhado com o Bruno mais à frente, praticamente formando uma dupla, aquele lado esquerdo nem sempre tem ali o Bruno Henrique, pode ter um espaço para o lateral avançar. O Felipe estava até no primeiro tempo, onde ele tinha uma certa dificuldade para transitar para trás, né, na transição defensiva, e ali sendo o Ayrton Lucas. Então a gente vai falar mais à frente, teve essa mudança, falando com uma questão pessoal do Sampaoli e tal. A outra, os nossos colegas jornalistas que estão presentes na coletiva, eles não são fáceis, né? Quando coloca o Everton Cebolinha, reclama que coloca o Everton Cebolinha, faz as justas críticas. Quando não coloca o Everton Cebolinha, pergunta sobre o Everton Cebolinha. Aí ele falou, né, não há espaço para todos. Bruno Henrique é hoje uma das figuras da equipe e é difícil para ele. Mas temos que ter Cebolinha preparado para que, se aconteça algo, ele possa retornar à equipe. A galera também gosta, né? O Cebolinha não tá... E o Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, né? Deu outra evolução no jogo. Mesmo fazendo aquela função mais aberta quando estava inicialmente, agora tá por dentro. Mas mesmo era um dos principais jogadores do Flamengo ofensivamente. Aí a galera sempre pergunta sobre a ausência de alguém. E aí sobre a resposta, na minha opinião, que passa a ser a mais relevante diante, né, dessa coletiva de imprensa do Jorge Sampaoli, que fala muito sobre o seu trabalho, fala muito sobre o momento atual do Flamengo, fala muito sobre o passado e talvez acabe falando bastante sobre o futuro também. O Jorge Sampaoli acabou falando que minha tarefa é convencer jogadores que jogaram de outra forma, tentar jogar da forma que eu quero. Então vamos lá, a gente está falando de convencimento. Uma das tarefas mais importantes, quiçá a mais importante, a primária, para um trabalho de um treinador ser desenvolvido. Ele conseguiu convencer os seus jogadores
que aquela forma com que ele quer colocar, aquela sua metodologia, a sua ideia de jogo, ela é ideal e que eles podem vencer, podem competir com essa ideia. Pois então, primeiro, a gente entra já praticamente na última semana de agosto, iniciou o segundo turno do Campeonato Brasileiro, estamos na 20ª rodada. O Flamengo já está eliminado da Copa Libertadores, nas oitavas de final, e chegou à decisão da Copa do Brasil. E estamos falando de agosto de 2023, estamos falando de técnico precisar ainda convencer os jogadores de que o seu estilo, que sua forma de jogar é a apropriada. Eu acho que a melhor pessoa a responder sobre isso, a comentar sobre isso, não é nem o Jorge Sampaoli e tampouco os jogadores que têm relações, né? Tanto o jogador como o técnico, eles têm relações diretas a essa questão. Eu acho que deveria ser o Landim. Quem contrata o Sampaoli, no caso do Landim, que gosta do Sampaoli, tinha que responder sobre isso. Ou o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, é uma pessoa responsável a planejar o futebol do Flamengo. E aí, quando a gente faz um panorama ali, né, cara, tentando ali balizar aqui as nossas opiniões, a gente vê o que é hoje o Flamengo, onde ele se comporta hoje no cenário do futebol sul-americano, quem tá ali brigando, que acaba pleiteando sempre é o Palmeiras, né, o Flamengo e Palmeiras. Tem a comparação pela questão financeira, apesar do Flamengo estar à frente, ter outros domínios financeiros, né, mas ele é semelhante, conquista de títulos é semelhante, né, vão brigando ali, vão sempre brigando por esse protagonismo. E aí quando a gente olha, por exemplo, o Flamengo está em agosto de 2023 com o seu treinador tentando ainda convencer de que a sua ideia, né, para eles jogarem de uma outra forma. E o Palmeiras? O trabalho do Palmeiras começa no dia 5 de novembro com o Abel, de 2020, com o Abel Ferreira. Ele vai completar 3 anos de trabalho e 4 temporadas. Nenhum técnico do Flamengo, diante da gestão Landim e Marcos Braz, ele sai do mesmo ponto de partida do que hoje o trabalho, por exemplo, do Palmeiras, que é o seu rival ali na briga pelos títulos. A desvantagem é enorme. O Abel já passou pela fase do convencimento, o jogador já convenceu, já não convenceu mais, convenceu de novo. Ele já está um outro estágio. Possivelmente, o Abel, à frente do Palmeiras, ele está no estágio que talvez nunca, repito, nunca algum treinador do Flamengo estará diante dessa gestão do Marcos Braz e do Landim. Nunca. Então ele já chegou Então assim, até para o Flamengo fazer uma disputa, quando a gente olha friamente, né, sobre gestão, comissão, jogador, prática do jogo, ideologia, metodologia, propósito do jogo, a diferença é enorme, a desvantagem é enorme diante, né, desse rodízio que o Flamengo promove. A gestão Landim, apoiada pelo vice-presidente Marcos Braz, ela pode alcançar a metade, prestam bem atenção, a metade do número de técnicos que o Liverpool tem nos seus mais de 130 anos de história. O Sampaoli possivelmente vai ser o próximo a ser demitido e o próximo. Se o próximo for demitido, que é uma questão de tempo, assim como o Sampaoli, que também é uma questão de tempo, a gestão Landim, apenas a gestão Landim, ela vai ter a metade de número de treinadores que o Liverpool tem em toda a sua história. Então, assim, quando a gente vê algumas ideias megalomaníacas, né, algumas mentalidades, algumas questões que estão muito longe da realidade, essa é a realidade. Essa é a realidade do Sampaoli, agosto precisar estar de convencimento, essa é a realidade dos jogadores. Na reta final da temporada ainda precisam estar convencidos e o convencimento ele parte do princípio da quebra da resistência e um modelo de um novo jogo. Perfeito? E a gente vê, quando olha para o lado, para os competidores ao lado, tem um que já passou por esse processo há muito tempo e a distância ela vai se aumentando ainda mais, né, diante desse problema que o Flamengo tem. Os jogadores não têm convencimento sobre o trabalho do treinador porque o Flamengo, Landim, Marcos Braz, Spindel, Juan e Fabinho, não tem convencimento sobre o trabalho do técnico. Na verdade, o Flamengo ele não tem convicção nenhuma, que começa lá de cima e acaba dentro de campo. Forte abraço a todos vocês, galera, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos, tchau, tchau.